Shalom, queridos. Agora é o Salmo 30, Salmos 30. Vamos comentar e vamos ler. Vocês leem e eu comento. Salmos 30 trata de um salmo de louvor. No entanto, o título indica que este salmo foi composto para a dedicação do templo. A razão pela qual Davi queria louvar a Deus era o que o Senhor havia restaurado. Nós podemos ler Isaías 38, de 10 a 20, vai cair bem para o reforço desse estudo. Se Deus não tivesse feito isso, o salmista acreditava que seus inimigos poderiam se alegrar com a sua morte. O salmista começou reconhecendo a libertação dele pelo Senhor e convocou a congregação de Israel para louvá-lo. As promessas de louvar de louvar ao Senhor, enquadram este salmo de ação de graças individual. Davi emergiu de uma experiência de castigo pelo Senhor por algum pecado que havia cometido e o elogiou, dizendo que sua ira é temporária, mas seu favor é permanente. Este salmo é um exemplo bastante claro da canção de ação de graças. Ou seja, o título deste salmo está sujeito a duas interpretações. Pode significar que o salmista o compôs para a ocasião da dedicação da casa do Senhor. Esta não seria a dedicação do templo de Salomão, pois Davi já havia morrido quando Salomão o dedicou. Pode significar a tenda de Davi, a tenda que Davi erigiu em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança, quando a trouxe para a cidade, como está escrito em 2 Samuel 6:17, capítulo 6, versículo 17. Ou talvez esta ocasião tenha sido a dedicação do local do templo, como está escrito em 1 Crônicas 21:26 e 1 Crônicas 22, versículo 1. A correção do rei a correção do rei pelo Senhor precedeu ambos os eventos. O escritor se referiu a essa disciplina no Salmo. Outra possibilidade é que o título não se referisse à ocasião da escrita, mas àquelas ocasiões em que os israelitas deveriam usar este salmo na adoração nacional. Portanto, isso me parece menos provável em vista das referências à correção. Há evidência do Talmud, no entanto, que os judeus recitaram este salmo durante o Hanukkah, sua comemoração da reinauguração do templo, em 165 a.C. Nós sabemos que Talmud era escrito que os judeus tinham, porque eles faziam anotação de tudo que havia em relação a Deus, para poder, hoje nós temos conhecimento de muitas coisas que a Bíblia nos fala. Assim, Deus respondeu à oração de Davi por libertação, restaurando a sua saúde e mantendo-o vivo. Davi chamou o povo de Deus para louvá-lo, porque seus castigos são de curta duração, mas suas bênçãos são perenes. Portanto, Davi usou a noite como uma figura para um momento de angústia, e não experimentou compreensão, conforto, alegria ou comunhão por causa do castigo de Deus. A liberação dessas condições é como o amanhecer de um novo dia, com todas as suas perspectivas de bênção. A vida cristã vitoriosa, escreveu o famoso pregador escocês
George Morrison. É uma série de novos começos. Este, esse pregador famoso escocês, ele diz que a vida cristã é vitoriosa. Louvado seja Deus, e é uma verdade. É uma série de novos começos. É assim que é a minha vida, não sei a sua, mas uma série de novos começos. Eu tenho visto isso na minha vida, tenho me alegrado pela misericórdia do Senhor. Agora mesmo nós estamos vivendo um novo começo, o Senhor fazendo uma reforma no ministério, e pela sua misericórdia, Ele me colocou para estar sendo o representante do reformador Jesus Cristo, aquele que dividiu a história em duas, em antes e depois de Cristo. Grande é o privilégio do Senhor. Isso realmente é um novo começo na minha vida, aos 75 anos. Só Deus pode fazer isso. Eu posso somente ser somente grata ao Senhor por esse privilégio de estar induzindo todo esse ministério para estar vivendo a palavra, meditando na palavra e tendo a sua casa salva, porque onde está a palavra está a salvação, porque a palavra é Jesus. Davi, evidentemente, se tornou autoconfiante e esqueceu sua completa dependência do Senhor, mas a prosperidade muitas vezes nos tenta com uma falsa sensação de nossa segurança. Em João, capítulo 15, versículo 5, deve ser lido também para estar reforçando esse nosso comentário. Provérbios, capítulo 1, versículo 32, e Jeremias 22, 21. E Davi escorregou aqui sua prosperidade, e ele julgou que ter a sua segurança, nisso aí ele escorregou. Então, nunca devemos concluir que, por estarmos atualmente experimentando paz e prosperidade, essas condições inevitavelmente continuarão. A, a dependência de Deus sempre tem que estar nas nossas vidas, independente do que estivermos vivendo, seja prosperidade ou escassez, sempre dependente de Deus. Davi caiu nessa parte aí. Agora que Davi havia recuperado uma visão mais realista de sua dependência de Deus, ele reconheceu que era apenas a bênção do Senhor que o tornava seguro. Contudo, a figura de uma montanha para representar um reino ocorre frequentemente em outros lugares nas Escrituras. Vejamos também Isaías 2:2, Isaías 41:15, Jeremias 51:25, para enriquecer o nosso conhecimento nesses Salmos 30. Também vamos ler Daniel 2:35, Daniel 2:45, Apocalipse 17:9. Deus, escondendo o seu rosto, retrata a remoção de bênçãos e cuidados. Além disso, Davi havia orado para que o Senhor fosse misericordioso com ele. Certamente ele baseou seu pedido no fato de que, se Deus permitisse que ele morresse, ele não seria mais capaz de glorificar o Senhor com seus louvores públicos. Consequentemente, Davi não seria capaz de honrar a Deus entre seu povo. Assim, Davi baseou sua petição na glória de Deus, não em seus próprios desejos egoístas. No entanto, o salmista descreveu a mudança que Deus trouxe em sua vida ao restaurá-lo à saúde, em termos da alegre celebração que acontecia nas festas anuais de Israel. Ele acontecendo, considerava sua libertação acontecendo para que pudesse continuar louvando a Deus enquanto vivesse. A sua libertação estava acontecendo para isso. Ele louvar a Deus enquanto ele vivesse. Salmos 30, verso 9. E ele prometeu fazer exatamente isso. Assim, quando experimentamos o castigo do Senhor por desrespeitá-lo, devemos retornar a ele em oração.
se apelarmos a Ele por misericórdia, para que possamos mudar os nossos caminhos e continuar glorificando, para glorificá-lo. Ele pode nos conceder restauração. Essa libertação deve então nos levar a nos dedicar novamente a louvá-lo de forma mais consistente pelo resto das nossas vidas. É isso que eu quero na minha vida. Eu sei que durante muito tempo estive na frente do ministério, me apresentando apenas com desfile de roupas, de saltos, de sapatos, de megas, de perucas, de tudo quanto é espécie de demonstração carnal, porque nós não temos que estar na frente de um povo simplesmente para desfilar, para mostrar o que Deus tem feito em termos de bênçãos materiais, mas para a gente mostrar quem Ele é dentro de nós, o que Ele faz conosco. E durante esse tempo que eu estive assim, não tive progresso. Hoje eu tenho certeza que há um progresso nesse ministério, porque, graças a Deus, o Senhor me deu a restauração do meu pecado de exibição na frente do povo, e hoje eu estou na frente de um povo para mostrar Jesus. Porque quando a gente dedica a ensinar a palavra como ela é, abrir o livro santo para estudar com o povo, a gente não está mostrando a nós mesmos, mas está mostrando aquele que é a própria palavra cada vez que fizer a leitura da Bíblia. É isso que está acontecendo, a misericórdia do Senhor me alcançou e hoje eu vejo que estamos num novo tempo, temos a certeza que nunca tivemos anos tão abençoados como vamos ter a partir de agora. Nós começamos a reforma em maio de 2023 e hoje o ministério já não é mais o mesmo. São pessoas comprometidas com a palavra. Sempre vai haver aqueles que estarão indo por caminho diferente, em todo o tempo houve, os desobedientes, os que não querem reforma, que não querem estar fazendo, entrando numa nova dimensão de se aproximar mais de Deus, mas isso aí é minoria, porque tenho certeza que a maioria estarão querendo um novo tempo, uma nova líder, essa líder que hoje não é mais a mesma do passado, que ela não é mais aquela que está desfilando paetês na frente do povo, na plataforma, mas é aquela que está desfilando a palavra diariamente. Quando abre a boca, só sai a palavra e é isso que Deus quer. E com isso a prosperidade vem, com isso as famílias são restauradas, com isso todos nós estaremos dizendo, eu e minha casa servimos ao Senhor, e com isso naquele grande dia, quando o Senhor venha buscar a sua igreja, como está escrito em Atos 1:11, ele voltará para nos buscar, nós estaremos juntos indo para essa cidade que não precisa do sol nem da lua, porque ele é a luz dessa cidade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.